Irmãos e irmãs, observem essas imagens comigo. Basta esse ser híbrido levantar as mãos desse jeito estranho, do nada um monte de gente cai ao chão ao mesmo tempo, como se alguma força puxasse todo mundo para baixo junto. E quem tem sensibilidade espiritual sabe que isso aí não é coincidência. E repare na cabeça desse monstro, tem galhos e eles não estão ali por acaso. Porque lá na América do Norte, na cultura deles, existe uma entidade muito cultuada, cuja marca é exatamente essa, um monstro com galhos na cabeça. E o objetivo dessa entidade nunca foi trazer nada de bom. E é por isso que hoje eu quero abrir os teus olhos, falando como se eu estivesse aí na sala da sua casa, para mostrar para você que existe um mundo espiritual que o povo brinca sem entender o perigo. Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente, aperta esse like aí, para que esse vídeo alcance quem precisa acordar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final desse vídeo, porque além de desvendar esse assunto sério, eu vou te mostrar como que dá para você entrar em 2026 trabalhando online com o teu celular e tirando uma renda extra, trabalhando somente 1 horinha por dia, fazendo entre R$ 1.500 a R$ 2.000 ou mais por mês, tá? Então fica comigo até o fim, porque o que você vai ver no final desse vídeo pode mudar muita coisa da tua vida financeira. Irmãos, prestem atenção no que aconteceu em Gizé, nas pirâmides do Egito, né? Monumentos que nada mais são do que túmulos gigantes de faraó, verdadeiros cemitérios ao céu aberto no meio do deserto, e o povo acha que lá é só ponto turístico. Agora olha o que aparece aqui na tela. Tem práticas ocultas que só acontecem em lugar onde tem mortos sepultados. Rituais feitos justamente para empurrar carga ruim para outras pessoas, para prender destino, para arrebentar a vida dos outros. E o pessoal trata isso como se fosse um show. Isso aqui que vocês estão vendo é o mundo espiritual escancarado. E quem tem discernimento sabe que essas coisas não são brincadeiras. São rituais usados para destruir pessoas, destruir famílias. E repara no detalhe que quase passa batido, tá? Sabe como chamaram esse evento todo lá no Egito? Fim de Gênesis. A ironia não é coincidência. É uma mensagem subliminar. Meus irmãos, olhem isso aqui com calma. Existe um tipo de ritual que está aí na tela, criado justamente para declarar o tal fim de Gênesis. E quando alguém pergunta, mas o que isso significa? É simples, Gênesis é o começo de tudo. É Deus estabelecendo ordem, criando o homem e a mulher, arrumando o reino animal, separando as águas, dando propósito para cada detalhe. Agora, qual é a meta do inimigo? É sempre o oposto, né? Desmontando, destruindo o que Deus levantou, distorcendo aquilo que Deus planejou, apagar o sentido original da criação divina. Então, quando fazem esses rituais com esse nome, não é só estética, não é só espetáculo. É uma provocação espiritual, é uma declaração simbólica dizendo, nós vamos romper com o que Deus definiu. E essa festa aí tinha exatamente esse foco, celebrar o fim da vontade de Deus como se fosse algo moderno, bonito, revolucionário, quando na verdade é só mais um passo na tentativa de destruir aquilo que o nosso Deus chamou de perfeito. Meus irmãos e irmãs, deixa eu falar isso aqui bem desenhadinho, só para vocês pegarem o sentido. Gênesis é a vontade de Deus funcionando redondinha, tudo no lugar certo, mas o pecado entrou e bagunçou tudo que era perfeito. E agora olha esses dois pilares que aparecem bem na frente da pirâmide. É exatamente como você está vendo aí na tela. Isso aí lembra muito aqueles símbolos do mundo da maçonaria. Sabe o que eu estou falando, né? E não é à toa, né, que eles usam essa estrutura, porque no mundo espiritual nada é jogado ao acaso. E isso ecoa um padrão antigo. Lá em 1 Reis 7:21, quando Deus mandou levantar o templo de Salomão e pediu 2 colunas na entrada do templo, cada uma com um significado profundo, né? Uma chamada Joaquim e a outra Boaz, mostrando que tudo que é de Deus começa com propósito e sustentação, enquanto o inimigo copia, distorce e usa os mesmos elementos para espalhar confusão e desvio. Então olha como o inimigo é safado. Tudo o que Deus cria com sentido, ele tenta imitar do jeito torto dele. E até essas 2 colunas que o Senhor estabeleceu lá atrás foram copiadas no ocultismo.
Nesse mundo aí, cada coluna ganha um nome esquisito. Uma é chamada esfera da Terra, como se representasse a vida comum, e a outra chama esfera escura, simbolizando o lado das trevas. E você está vendo aí na tela que não é invenção minha. Essas colunas aparecem em todo tipo de cerimônia desse meio ocultista, como se fossem um convite aberto para um ambiente espiritual que ninguém deveria brincar, mas ainda tem gente que acha graça, que vê isso e trata isso aí como se fosse só estética, só cultura, só uma filosofia. Mas fica firme aí, continua assistindo, porque o que acontece depois deixa claro que esse tipo de coisa não é para levar na brincadeira. Mas antes eu quero relembrar uma coisinha aqui que muita gente não viu, tá? Lá em 2021 eu trouxe aqui no canal aquele show do Travis Scott nos Estados Unidos, onde do nada um monte de gente caiu ao mesmo tempo, sem motivo aparente, sem explicação. E quem assistiu ao vivo sabe que aquilo não foi só uma confusão de evento. Aí veio 2022, o Halloween na Coreia do Sul, e mais 222 pessoas perderam a vida de uma só vez, como se algo tivesse passando por cima delas num estalar de dedos. Até hoje, ninguém consegue explicar direito o que aconteceu lá na Coreia. Tudo aconteceu rápido demais, simultaneamente, e estranho demais para ser uma mera coincidência. E eu sei que tem gente, né, que brinca com esses assuntos, mas quem enxerga além do óbvio sabe, quando situações iguais se repetem em lugares diferentes, com multidões sendo atingidas de uma só vez, não dá para tratar isso aí como se fosse uma coisa natural. Porque isso aí é o mundo espiritual gritando que existe, enquanto o mundo aí finge que não acontece nada. Irmãos, olha para essa figura com galhos na cabeça e na tela. Porque esse bicho aí, ele tem um significado pesado por trás. Esse troço aí é uma entidade que as culturas do norte da América chamam de o vendigo. Ele é tratado como uma das expressões mais pesadas do mal, um espírito ligado à destruição, à corrupção da alma e ao desejo de quebrar tudo o que Deus estabeleceu. E a marca visível dele são justamente esses galhos que você está vendo na cabeça dele. Muita gente por aí vive dizendo, isso aí é coincidência, isso aí é só estética, isso aí é só cultura. Mas quando você junta o tanto de coisas que a gente já analisou, símbolos ocultos, nomes, colunas, rituais, acontecimentos simultâneos em multidões, precisa ter muita coragem para continuar chamando tudo isso de coincidência de acaso. Porque chega uma hora em que o tanto de coincidência vira um aviso e quem tem discernimento percebe que isso aí não é só uma imagem estranha. É uma exposição escancarada do mundo espiritual que o povo insiste em fingir que não existe. Meus irmãos e irmãs, tem gente que entrega a vida inteira para esse tipo de coisa. E não é brincadeira, nem fantasia de evento. Por trás dessas festas cheias de efeitos, danças e simbolismos, existe uma intenção espiritual pesada, uma tentativa de selar o ambiente com práticas ocultas que muita gente nem percebe porque está ali só curtindo o espetáculo. Quantas vezes eu já trouxe exemplos assim aqui no canal? E sempre aparece alguém dizendo, Carlos Reinhard, mas isso aí é só um robô, é só tecnologia, não tem nada de espírito nisso aí. Mas a própria palavra de Deus já avisa em 2 Coríntios 11:14, que não é de se espantar, porque até o inimigo se disfarça como anjo de luz, ou seja, nada impede que o diabo use aparência inocente, imagem bonita ou mecanismos modernos para esconder a intenção real dele. Enquanto isso, a multidão aí está com o celular na mão, filmando, rindo, comentando, sem perceber o tipo de atmosfera que está sendo alimentada nesse show na frente dos seus olhos. E quase sempre acontecendo rituais malignos sem que ninguém se dê conta. E é por isso que eu sempre falo, tá? Presta atenção antes de dizer que é exagero. Porque o mal não trabalha de forma escancarada, ele se esconde em pequenos detalhes, em símbolos, em gestos, em mensagens que parecem coisas bobas, mas carregam um propósito espiritual para quem sabe decifrar. E quando a gente junta tudo isso, cenário, música, direção estética, narrativa, fica claro que não é só entretenimento. Porque de repente, meus irmãos, algo acontece no meio da multidão. E ninguém entende de onde veio, mas quem tem discernimento sabe que existe coisas ali
além do que os olhos conseguem enxergar. Então segura aí, aguenta firme e continua assistindo, porque o que eu vou te mostrar agora não é para te assustar, é para te acordar. E quem tem vida com Deus precisa aprender a identificar quando o ambiente deixa de ser neutro e começa a tocar num território espiritual que não se deve tratar como se fosse uma brincadeira. E olha só, quando a Bíblia fala em 1 Timóteo 4:1 que chegando o fim dos tempos, muita gente daria ouvidos a espíritos enganadores, ela não estava descrevendo algo distante, mas exatamente o tipo de cena que nós estamos vendo aqui agora. Olhando o contexto, uma multidão reunida bem diante das pirâmides de Gizé, que são túmulos gigantes de faraós, cercados de símbolos que não têm nada de inocentes, 2 colunas colocadas na frente, um personagem com galhos na cabeça, gestos coreografados, parecendo convocação espiritual, e o povo ali vibrando, dançando como se estivessem assistindo a um show comum. Mas o que parece arte para quem olha rápido é na prática um terreno fértil para o engano espiritual. Porque essas imagens, esses elementos, esse ambiente não surgem à toa. A palavra avisa que esses enganos viriam embalados de forma bonita, sedutora e até chamativa. E o que essa multidão está vivendo ali é justamente isso, uma abertura emocional, espiritual e mental que as pessoas não percebem que o inimigo está usando para entrar sorrateiramente nas suas vidas, camuflado, atuando de forma silenciosa, enquanto o povo aplaude sem notar. E quando você observa essa cena com atenção, você percebe que não se trata apenas de símbolos desconexos, mas de uma combinação perigosa. Lugar de mortos, colunas que imitam padrões espirituais antigos, um ser com a estética ligada ao ocultismo, música, luzes, repetição de gestos e um público que reage como se estivesse anestesiado. E é isso que a Bíblia chama de dar ouvidos a espíritos, não no sentido de escutar uma voz audível, mas de entregar a atenção, a emoção e a sua abertura a coisas erradas. E é assim que o engano ganha espaço. Entra pela curiosidade, pela estética, pelo entretenimento, pela sensação de novidade, até que a pessoa nem perceba mais o ambiente espiritual que ela aceitou participar. O que está acontecendo nessas imagens não é só festa, não é só performance, não é só cultura. É um cenário montado com elementos espirituais que têm significados e a maioria das pessoas nem imaginam que está repetindo, celebrando ou concordando. Essa mistura de símbolos antigos com práticas modernas não é coincidência, é estratégica. E quem tem discernimento enxerga isso com clareza. Agora presta atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é grave. Em certo momento, várias pessoas perderam o fôlego ao mesmo tempo. Você consegue ver isso na tela, gente desabando, ficando sem ar, sem compreensão do que estava acontecendo ali. A equipe de saúde entrou correndo, carregou pessoas às pressas e algumas foram levadas direto para o hospital. E tudo isso dentro de um ambiente que já estava carregado simbolicamente desde o início. O povo tenta explicar dizendo que foi calor, foi aperto, foi emoção, mas por que isso acontece justamente em eventos com a mesma estética e temática, a mesma simbologia e o mesmo tipo de atmosfera espiritual? E por que acontece em massa, de forma simultânea, igualzinho a outros episódios que eu já mostrei aqui no canal? Isso não é simples acaso, é a manifestação espiritual que muita gente chama de coincidência. O que a Bíblia disse está se cumprindo. Gente entregando seus sentidos ao engano, se expondo sem perceber e sofrendo as consequências de ambientes que nunca deveriam ter se tornado diversão. Aqui não é teoria, aqui é fato gravado, registrado e visível para quem tiver coragem de olhar com discernimento espiritual. Meus irmãos, a gente precisa encarar uma verdade que muita gente tenta varrer para debaixo do tapete. Isso tudo que a gente está vendo por aí não é brincadeira, não é teatro, não é só conteúdo cultural diferente, é reflexo direto do que a Bíblia vem avisando há séculos. A própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o que a gente pega com as mãos, não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais que operam nesse mundo caído. E isso explica porque tanta coisa estranha tem se levantado como se fosse normal no mundo. O mundo jaz no maligno. Isso não é metáfora,
é diagnóstico. A escuridão domina muita coisa que parece inofensiva. Enquanto o povo de Deus se distrai, o inimigo trabalha nos bastidores, empurrando símbolos, práticas e ideias que afastam as pessoas de Deus sem que elas percebam. E é por isso que não dá para andar desligado, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Porque o espiritual influencia o natural mais do que a gente possa imaginar. E quem ignora isso acaba sendo arrastado pela maré sem nem notar que está servindo de ponte para algo que não vem da parte de Deus. E é exatamente por causa disso que eu insisto, repito e reforço: corra para a presença de Deus enquanto ainda há tempo. Esse mundo aqui está escurecendo de uma maneira tão absurda que só não enxerga quem não quer enxergar. Cada vez mais tem gente abraçando as trevas, achando que é luz, e abandonando o que é de Deus, achando que é ultrapassado. É uma troca injusta que só traz destruição espiritual. Mas quem se aproxima de Cristo encontra um abrigo que o diabo não toca, porque não existe força, ritual, símbolo ou entidade que consiga romper o sangue do Cordeiro sobre a vida daquele que decidiu se entregar a ele. A proteção não está em amuleto, não está em crença otimista, não está em religião de fachada, está em um relacionamento sério com Deus. E quando você se coloca debaixo dessa cobertura, aquilo que tenta te atingir bate e volta. Aquilo que tenta te prender se desfaz, e aquilo que tenta te derrubar não encontra terreno para criar raiz. Então, meu irmão e minha irmã, não deixa para depois aquilo que você sabe que precisa fazer agora. O mundo está aí debaixo do poder do maligno, mas você não precisa estar debaixo desse poder. Cristo não chamou ninguém para viver com medo. Ele chamou as pessoas para viverem com discernimento e proteção. Enquanto o inimigo espalha confusão, o Senhor Jesus oferece direção. Enquanto o mundo oferece trevas disfarçadas de liberdade, o Senhor Jesus oferece luz que liberta de verdade. Se entrega ao Senhor Jesus, abre o teu coração, larga o que te afasta de Deus e corre para a presença do Altíssimo como quem corre para casa depois de uma tempestade. Porque lá fora pode estar um caos espiritual, mas quem se esconde em Cristo Jesus encontra descanso, força e paz. A decisão é sua e Deus está de braços abertos te esperando para você dar o primeiro passo que pode mudar a sua vida. Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, pessoas nas suas redes sociais e contatos e grupos do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Meus irmãos e irmãs, muita gente nem imagina, mas é totalmente possível ganhar dinheiro de casa usando somente o teu celular que você já tem aí na mão. Com o teu celular, você consegue uma renda de forma honesta, digna. E o que a nossa equipe quer propor a você não é uma promessa de dinheiro fácil, porque existe estudo, prática, dedicação. Mas o que a nossa equipe quer te ensinar funciona. Enquanto muita gente passa horas no celular sem ganhar um centavo sequer, outros estão aprendendo a transformar o tempo deles em renda limpa e digna. E se você quer começar 2026 com dinheiro no bolso, dando uma virada na sua vida financeira e trabalhando do conforto da sua casa com o teu celular, a nossa equipe está pronta para te ensinar gratuitamente o passo a passo. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Pessoal, chama a nossa equipe que eles vão te orientar direitinho para você entrar o ano de 2026 com dignidade e com a vida andando para frente. E meu muito obrigado por ter ficado até aqui, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.